curva do esquecimento, no início, ela é muito íngreme. E depois, você começa a esquecer menos. Ela cai de vez e fica menos gritante. Sim. Se você revisa, ela vai cair. Só que ela já não vai cair com tanta velocidade e de uma forma menos brusca. A partir do momento que você revisa pela segunda vez, ela vai até o ponto que você vai esquecer algum detalhe. Com certeza. Mas o conteúdo básico vai ficar lá. E é por isso que eu até tinha comentado agora há pouco que eu sempre indico meus alunos a, quando vão fazer prova, revisar o máximo na véspera. Porque mesmo Revisar, mas estudar, revisar, ler, porque isso é muito pessoal, né? Tem gente que prefere descansar, tirar o dia para descansar, até tem indicação de alguns professores de cursinho. Eu indico estudar o máximo, porque, a não ser que você não estude até a estafa, né? Você não pode também prejudicar o seu raciocínio no dia seguinte, a sua atenção. senão aí no dia seguinte está destruído, não adianta. Isso, mas eu era daquelas que eu fazia concurso, eu não só na véspera, como ali no dia da prova, enquanto eu sempre cheguei muito cedo, né? Em prova que eu sou super ansiosa. Eu imagino. Atraso não é contigo. Não. E eu ficava ali, enquanto os outros candidatos estavam entrando, eu estava ali revisando. E eu sempre me dei muito bem em prova objetiva. Eu nunca fui reprovada na prova objetiva e geralmente minhas classificações eram lá nas cabeças. Por quê? Esse estudo não era um estudo que eu iria aprender. Iriam dar algumas horas depois, alguns dias, eu não ia lembrar mais de nada. Mas ele teria sido útil para a prova. Então, esse estudo de véspera, que a gente tem essa cultura, não serve para nada. Serve para a prova. E aí entra outra questão, que é o nosso sistema avaliativo, que está totalmente errado. Que está todo zoado também. Vamos lá, quando você fez o vestibular, você foi bem, você passou de primeira, foi para direito? Não, eu estava no colégio, né? Aí eu já estava bem adaptada. Com 14 anos eu fiz dieta, então emagreci, já estava do jeito que eu queria. Foi quando... Não, a lente de contato eu só fui colocar na faculdade, mas já estava num padrão mais aceitável para aquela sociedade da época. Então, já não sofria com isso. E chegou no terceiro ano, que era um colégio preparatório para concurso, hoje ele não existe mais, mas ele pegava os primeiros alunos, os alunos que mais se destacavam, e colocava numa turma especial, chamada unificada, que você não tinha, porque no terceiro ano você tem que escolher. Eu vou fazer vestibular na área de saúde. Então, você ia para uma turma onde as matérias de saúde eram mais reforçadas. Vou fazer para humanas e assim sucessivamente, exatas. Nossa, legal. Isso era onde isso? Em Recife. Em Recife. Porque em Brasília, acho que não tinha muito isso, não. Tinha em cursinho. Agora, no colégio Não, mesmo. era colégio. Caraca. No nível médio. Oh. E esse colégio que eu estudava, que tinha renome, era em Olinda, tinha renome como sendo preparatório para vestibular, ele criou uma turma unificada onde os melhores alunos eram preparados da forma aprofundada para qualquer área, saúde, exatas ou humanas. E colocou vários adolescentes nessa turma e a pressão era muito grande para passar nos vestibulares mais difíceis. Na época, medicina era o disparadamente mais difícil porque só tínhamos 2 faculdades, a federal e a estadual, que se chamava FESP, hoje é o PE, e cada uma com 120 vagas por ano. Ou seja, no estado todo a gente tinha 240 vagas para a medicina. Nossa. E mesmo se tivesse faculdade privada, meus pais não teriam condições de pagar. Então, assim, eu nem trabalhei com essa hipótese, porque faculdade privada de medicina sempre foi muito cara. Então, eu meio que sem escolha, eu gostava muito já da psicologia, tanto é que eu lembro, na 5ª, 6ª série, eu lia os livros da minha mãe. Eu li o livro dos sonhos de Freud na 7ª série. Caraca. No 8º ano. E na 6ª série... Era uma coleçãozinha que tinha colorida? Eu não sei se é isso, porque eu tinha uma colega também no ensino médio que tinha uns livrozinhos de Freud que era tipo algumas cores. Eu acho que era um compilado, alguma coisa assim. Não, o Freud tinha coleção, só que eu não lembro de a capa ser... Deve ser um compilado. Esse livro é uma obra dele. Tem a obra dele, tá certo. Uma obra clássica. Uhum. E na 6ª série eu li o livro do teste das cores de Luther,
que é um teste sobre personalidade, que se aplica ainda até hoje. Eu li, levei e comecei a aplicar nas coleguinhas, nas amiguinhas. Oh! E levei escondido, minha mãe não viu. Só que as professoras acharam o máximo, disseram que criança é essa? Porque eu estava aplicando certinho. E aí elas chamaram minha mãe, conversaram, minha mãe também achou o máximo. Disse, você não pode fazer isso, tá doida? Você não pode consultar suas amiguinhas, pô. Você tem, sei lá, 12 anos. Tem 12 anos. E eu sempre fui apaixonada pela psicologia. E também pela educação física, mas a educação física era mais a questão de... Mais um hobby que você gostava. Isso, mais um hobby. E chegou no vestibular, eu não sabia exatamente o que eu queria. Só que eu queria fazer algo que fosse difícil, porque eu cresci, eu tive o meu nível médio com aquele negócio. Você pode passar numa coisa difícil, não da minha família, mas da pressão do colégio, uma autopressão muito grande. E foi quando, na verdade, eu digo que foi a segunda vez que eu tive crise de ansiedade. A primeira foi quando eu decidi emagrecer. E a segunda foi quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Que aí aquela pressão para fazer medicina, para passar. E eu fiquei totalmente fora de mim.